como gerar valor aos seus negócios com a hiperautomação e a inteligência artificial. Nós estamos vivendo, vocês vão conhecer a Pepper, né? E também a Keeper. A Pepper aqui, ela está no Parlamento Britânico, falando sobre o fim da era digital, sobre o fim da quarta revolução industrial e sobre o fim da era da informação. Quando nós temos o final de 3 eras, não existe uma data, mas o que acontece quando acaba a era da informação, nós temos o início da sociedade global do conhecimento. Você pode ter todos acesso a tudo que nós vamos falar aqui, em papers da KPMG, da IBM, só que nos últimos 30 anos, nós estamos falando também do outro lado da moeda, que é o que nós chamamos da paixão pela ignorância, onde bilhões de pessoas que podem até ter acesso à informação optaram por não saber no mundo tão complexo. Eu sou um estudioso do futuro, faço parte de 2 entidades, a Federação de Estudos do Futuro em Paris e a Sociedade Mundial de Futuro em Chicago, e a gente diz que não existe futuro no singular, existe apenas futuros no plural. Mas eu posso assegurar que a era de ouro do nosso mundo, a era de ouro dessa nossa humanidade, né? E como tecno-otimista e baseado em dados, eu posso assegurar que nós estamos na melhor época da nossa humanidade. Mas temos que olhar alguns pontos. Se você for na Expo Dubai, né, você vai ser recebido no pavilhão chinês por esse robô humanoide, que por características dela, na verdade, imita um panda. E esse robô está falando de uma nova era, que é esse século asiático, que eles estão realmente dominando essa nova economia. E aí o que está se colocando em ponto é que antes da primeira revolução industrial, a China tinha 80 vezes o PIB do que os países europeus e americanos. E agora ele está tentando não ter 80 vezes mais, mas está se sobressaindo a essa nova era. Né? Quando você olha um novo mundo realmente, onde são mais de 260 inovações que eu traduzi, colaborei no trabalho da Imperial College, misturando nano, bio, neuro, green, nós caímos nesse mundo realmente da economia da inteligência artificial. E mais do que isso, né, eu também separei 100 inovações radicais, nem todas eu concordo, mas são inovações que realmente mudam a forma como nós trabalhamos, nos relacionamos e como a gente vai criar empresas na América Latina, no Brasil e no mundo realmente. Né? Só para vocês terem uma ideia, há pouco menos de 2 meses, a IBM apresentou o seu chip de 2 nanômetros, imperceptíveis a olho nu, tem 50 bilhões de transistores. Né? O que acontece com isso? O túlio, que está na tabela periódica, ele demoraria 1.500.000 anos para você calcular ele através da computação atual. Com a supremacia quântica, mesmo que as equações são da década de 30 do século passado, com a supremacia quântica, em poucos dias a gente resolve o emaranhado do túnel. Então, o que acontece isso com os negócios? Muda totalmente a medicina, onde você tem um lugar na medicina que são você criar um corpo, hoje 80 mil pessoas, digital, como os carros, o gêmeos digital, e você tem esse corpo, onde tudo que você tomar, o que você fazer, ele vai estar sendo monitorado pela inteligência artificial. Né? Vamos falar de uma nova era que está acontecendo no mundo agora. Né? Grandes empresas do mundo colocando metas de ESG como bônus de executivo, uma marca global de serviços financeiros que tem o primeiro cartão de crédito no seu museu, agora tem o primeiro NFT, iniciativas de blockchain no mundo inteiro, Costa Rica aprovando leis para nômades digitais, né? Enfim, Aliança Global para a Ética na Inteligência Artificial. Então, um novo mundo está acontecendo realmente na nossa frente. Tá? E esse mundo vem numa consequência, como, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem a NYSE, a Nasdaq, e agora você tem a LTCE, que é uma bolsa de valores que está vendo tudo sobre o ESG, sobre pegada de carbono, sobre eco. E essa LTCE ainda tem poucas empresas, mas elas são 30% mais rentáveis do que aquelas que estão nas outras bolsas de valores. Vamos dar um exemplo de uma empresa dessa? Há menos de um mês, foi lançada nos Estados Unidos a Rivian. Ela já vale mais do que a GM e a Ford junto. Já está muito próximo de superar a Tesla, porque ela faz parte dessa Edge Computing, que vai ser essa computação onipresente, que está muito mais acima do Cloud Compute, do 5G, né, que é você ter realmente as cidades inteligentes, os carros inteligentes, e nós já estamos nesse limiar com a economia da inteligência artificial. Então, se a gente for falar, por exemplo, em serviços financeiros, em 2022, uma expectativa de 1,7 bilhão de pessoas
vão abrir sua primeira conta bancária. Todos os negócios vão se tornar negócios globais, todos os negócios se tornaram digitais, né? E aí vai ser uma aceleração de talento, de economia, e aí a gente usa a síndrome da rainha vermelha, que na verdade na administração diz, você deve correr o mais rápido possível para se manter no mesmo lugar realmente, porque a gente está realmente numa fronteira muito grande dessa nova era. E dentro disso, né, nós temos, por exemplo, agora algo que vai mudar completamente, que é o metaverso. O metaverso não vai ser de ninguém, se a primeira internet, em 1912, que foi chamada, né, da rede galáctica, depois nós tivemos, né, a ARPANET, depois nós tivemos a internet, depois as mídias sociais e agora a Web3 descentralizada, que cria novos processos de governança, novos processos de evolução. Aqui na tela vocês estão vendo mais de 9 metaversos, né, diferentes. Se sua empresa teve um site um dia, depois teve um chatbot, ela vai ter, em algum momento, para conversar com a geração Z, vai ter que ter uma presença nesse metaverso e muita coisa acontecendo. Mas o que mais chamou a atenção nessa nova economia, a Coreia do Sul, num projeto chamado Seul 2030, né, está investindo 3 bilhões nessa nova era e ela está criando toda a sua presença agora também no metaverso. Você vai poder conversar com o seu prefeito, com as autoridades de governo. É como se, e também além disso, você vai fazer todos os seus serviços, né, dentro do metaverso. Então, você vai ter como se fosse o poupa-tempo digital, shows digitais. E esse é o projeto do Seul 2030, né, para levar a cidade a ter uma modernização na vida real e no phygital, também na vida digital. Né? E aí um ponto que nós temos que observar é essa prevalência do que está acontecendo na China hoje. Não tem nada a ver com eles, mas quando a gente fala dessa nova economia, temos que olhar com cuidado. Né? Você tem ali, nos últimos 6 anos, a China superou em número de patentes os Estados Unidos, só que o ano de 2021 fica marcado como o ano que eles superam em publicações científicas e citações. E aí é também de alto impacto científico. É a primeira vez que isso acontece desde a primeira Revolução Industrial. Então a gente vive um novo modelo de mundo como nunca visto. Né? Só para vocês terem uma ideia como eles estão usando essa nova era, aqui uma empresa de games colocou, né, milhares de drones para criar o maior QR Code do mundo para que pessoas possam jogar literalmente na nuvem com esse QR Code. Mas o que está por trás disso? 60 milhões de novos programas que estão por trás de tudo isso. 60 milhões de programas que vão mudar tudo que a gente está fazendo agora como tecnologia. Né? E aí nos pilares que eles montaram em 2005 para 2025, um deles era dominar a indústria automotiva. Se você tem hoje um carro, né, americano, que se iniciou-se nos Estados Unidos ou na Europa, ou até mesmo na Coreia do Sul, você provavelmente no futuro vai ter um carro elétrico que começou na China. Hoje são 500 marcas, né, de veículos elétricos que estão rodando na China. E para que 4 ou 5 se tornem globais. Isso é chamado da inovação de enxame. E toda a base é, primeiro, o carro, né, totalmente elétrico, depois o carro autônomo. E como que eles fizeram isso? Atraindo no seu plano de 1.000 talentos 80 mil PhDs. E aí nós temos aqui pessoas de diversas indústrias, empresas. Né? O mundo ficou tão complexo que a gente vai ter que ter nas empresas PhDs, ou você mesmo como executivo vai ter que ter um mestrado, um doutorado, pela complexidade que veio do mundo agora. E aí, nesse mundo da inteligência artificial, né, saltamos para a Grã-Bretanha. Lá já começa a andar a 62ª cidade do mundo, que tem um carro totalmente autônomo, né? Esse carro que vocês estão vendo. Só que antes dele ir para a rua tem que se resolver algumas questões. A ética, ela continua a mesma desde os primórdios, né? Mas a moral, ela se revoluciona com a tecnologia, como foi o caso quando lançaram o conceito de bebês de provento. Foi muito discutida a ética. Mas aqui no carro é assim, moral machine, um super experimento de psicologia moral, e você tem que responder. 92% dos acidentes não existirão mais com o carro autônomo e com a inteligência artificial, mas 8 existirão. E aí ele pergunta assim, você vai ter que atropelar um casal de 20 anos ou um casal octogenário? Digamos que você escolha um casal octogenário. Aí ele pergunta, e se for alguém da sua família? E aí você tem esse novo mundo que está à nossa frente. Né? E por que tudo isso, meus amigos? Porque a gente está falando de um lugar que quem estiver vendendo ou produto ou serviço, né, e não entregar valores e experiências vai ficar fora.
E aí a gente vive realmente um momento agora de entregar valores e experiências. E aí nessa nova era, né, nós temos aí o 5G que vai mudar completamente tudo. Aqui vocês estão vendo uma parceria colaborativa entre o principal campeão de Kung Fu numa modalidade na vida real e o campeão de Kung Fu num game, né, de Kung Fu. E aí eles usaram esse FIS então, para fazer essa luta em tempo real. Claro que, né, a pessoa que estava ali, o atleta na vida real, usando conexões com o 5G. O que acontece com o 5G? Se no 4G tudo demorava 2 segundos, em 5G 2 milésimos de segundos. E no ano que vem começam os testes para 6G. Né? E já começaram de 6G e de 7G agora. E aí, né, o que nós temos falado muito? Tempo de pensar o impensável. Tempo de a gente aprender com o passado, né, interrogar nosso presente, antecipar nosso futuro, para que a gente possa reduzir as turbulências dessa nova era. E aí eu quero trazer alguns recortes aqui para inspirá-los. Né? Se na Academia Real Britânica de Ciências, no século XVII, dividiu-se entre ciências humanas, exatas e biológicas, agora são mais de 9 ciências e a gente vai ter que mudar a forma de trabalhar. E em equipes transdisciplinares, fazer mudanças como um projeto da economia da inteligência artificial, que reuniu especialistas em linguísticas, especialistas em biologia marinha, especialistas em inteligência artificial. Eles há 12 anos agora conseguem compreender o que grandes mamíferos da mesma espécie conversam entre eles. Não é que a gente vai conversar com eles, mas a gente sai o mundo do antropoceno, que é o ser humano no centro, para o novaceno. Vamos sair do fundo do mar e vamos para a Europa, onde um grupo conseguiu criar um processo aonde você está ali vivendo realmente um mundo aonde as pessoas podem fazer a última milha em vez de um patinete, fazer com essa jaqueta para o homem de ferro na vida real. Só que qual é o ponto, amigos? Você tem um lugar onde isso hoje custa $50 mil, mas em 5 anos eles prometem reduzir isso para $1.000 e fazer a jaqueta ficar do tamanho desse blazer que eu estou vestindo. Vamos sair do fundo do mar, um pouco acima do asfalto, e vamos agora para um lugar onde, aqui é o teste que aconteceu com, deu certo, onde eles estão usando uma super centrífuga para lançar, né, uma série de satélites, lançar foguetes, né, não tripulados, usando essa grande centrífuga. Mas aí o que acontece com isso? Daqui a 6 anos vai ter a inauguração do primeiro hotel feito na nossa estratosfera. Já está sendo construído desde março desse ano. Mas para que todos esses exemplos das baleias, né, do Ícaro moderno, eu uso a física quântica para falar que o mundo é muito maior que os nossos olhos possam ver. E é isso realmente que está acontecendo nessa nova era. E aí a gente vai ter que pensar em novos trabalhos. 9 escolas no mundo já estão oferecendo escolas para você treinar e trabalhar em microgravidade, em simulações, em VR imersiva. Né? E aí eu vou lá no pensador que na década de 40 disse que nós viveríamos a explosão da inteligência. Um lugar onde as pessoas iam realmente pensar nessa explosão da inteligência, iam realmente pensar nesse novo mundo. Tudo que fosse pensado em livros, em filmes, seria possível tecnologicamente. A gente só precisava entender o impacto disso. E aí nós entramos, né, no SG Data, o maior banco de investimento do mundo, dizendo que não investe mais em empresas a partir de 2022 que não tem o SG Data, as famílias tradicionais Rockefeller, Rothschild, e aí o SG Data é colocar dados em tempo real, tá? Por causa de exigências de grandes bolsas de valores e também de governos, do que você está fazendo em relação do SG. E aí como que a inteligência artificial ajuda tudo isso? Né? Uma grande empresa de cuidados pessoais e da casa se faz uma união com uma startup, coloca essa máquina de inteligência artificial e essa máquina aqui, quando você trocar a sua embalagem de plástico, né, que seja dessa empresa, você ganha pontos e depois você troca pontos por prêmios no e-commerce mundial. A indústria de fast fashion está sendo acusada de sujar muito o mundo. Saíram agora vídeos e fotos da onde aqui em Atacama, no Chile, são milhões de toneladas anualmente de roupas da indústria fast fashion. Para você reciclar uma roupa, você precisa de muita água e de muito produto químico. E aí eles se uniram à J&M, que concorre com a Zara, com a C&A, com a Riachuelo, para que
uma máquina que faz reciclar qualquer tipo de roupa, aonde você só vai lá, espera um pouquinho e troca por um voucher para fazer uma nova compra. Eles estão atrás do SG Data? Estão. Mas também eles estão atrás de uma indústria de 100 milhões de roupas jogadas fora no lixo anualmente. Damos um passo para uma outra indústria, né? E aí a Disney e a GE, né, Healthcare, se unem porque eles entenderam que fazer o exame de ressonância nessas máquinas, para a maioria das pessoas, é muito complexo. Às vezes uma criança vai fazer um exame de 30 minutos, ela se mexeu, tem que começar do zero. A maioria das crianças chora. Essas duas empresas estão com 500 dessas salas no mundo que tenta fazer algo mais agradável para as crianças fazerem os exames. Eles estão atrás do seu índice de responsabilidade social corporativa. Então, a gente está vivendo uma destruição criativa como nunca visto. Uma destruição criativa gigantesca nessa nova era, né? E aí a destruição criativa começa também pela nossa economia, né? Num processo chamado Green Innovation, a economia verde. Ele, de acordo com a Secretaria do Trabalho, ele produz 10 vezes mais empregos do que a indústria fóssil, de combustível fóssil, a indústria de carros tradicionais, né? Isso é uma revolução no mundo, tá? Mas o que exatamente acontece com isso? Os países árabes, vendo o sucesso que foi Dubai, que há 40 anos atrás não existia, agora em janeiro estão lançando 6 cidades no deserto, chamado The Line, onde ela é toda administrada pela inteligência artificial. Ela tem os metrôs, o Hyperloop, inaugura agora em fevereiro, tá? E nessas 6 cidades você não vai usar carros. Vamos se lembrar que eles estão deitados em milhões de barris de petróleo de qualidade. E aí você vai de um ponto a outro em apenas 6 minutos. 170 quilômetros em 6 minutos. Mas como que vai ser a fazenda nesse lugar? A fazenda vai ser toda vertical. Aqui é a maior fazenda vertical do mundo, onde as pessoas estão ali realmente produzindo todos os legumes e verduras que são consumidos naquela região. Vai acabar com a fazenda horizontal? De forma alguma. Mas a gente vai viver um lugar onde vamos ter a fazenda vertical e horizontal no mundo híbrido. E aí você tem 2 cientistas brasileiras que conseguiram, através de o que chama agricultura molecular, fazer a retirada de célula-tronco do algodão, o algodão que deu a grande fortuna da primeira revolução industrial, e depois desenvolver isso 10 vezes mais rápido em laboratórios. E são prédios inteiros produzindo o algodão, né, em escala industrial, sem nenhum tipo de problema em relação ao clima e ao tempo. Israel abriu há 3 meses atrás a primeira fábrica de 3 tipos de carnes cultivadas em laboratório. 50 toneladas semanais, é pouco para o consumo mundial, mas para Israel, que não tem espaço para colocar qualquer tipo de boizinho, está sendo muito bom. Lá na Finlândia, o café é cultivado através de célula-tronco e inteligência artificial. 9 meses do ano, a Finlândia fica cinza, nublado. E o salmão cultivado também em laboratório, porque na divisa entre os Estados Unidos e o Canadá, você está com salmão, que vive na natureza, infelizmente infectado por mercúrio. Então o mundo já começou a revolução, de todos isso. E esse mundo, assim, eu sou uma pessoa que falo sobre estudos do futuro, estudos do futuro que mudam a nossa sociedade, e aí eu queria fazer um recorte sobre o que acontecerá com o conceito de Estado-nação, de dinheiro, Vem os doadores, os maiores doadores, e começam a se perguntar por que o dinheiro que eles investiam não estava dando nenhum retornos tão significativos para a sociedade. As entidades falavam que era em virtude de corrupção nos países, e aí eles criaram o dólar da doação. E a partir dali, nos últimos 3 anos, eles estão sabendo para cada centavo que eles fizeram de doação. Pra vocês terem uma ideia, algumas entidades conhecidas, essas entidades, de cada 100 dólares, apenas 7 chegavam na ponta. Os outros 93 eram perdidos em processos ali no meio. Aí vem o quê? Vem uma Suíça e fala assim: você sempre guardar o dinheiro aqui do mundo conosco, as moedas preciosas, e agora 70 moedas criptografadas são autorizadas a guardar no sistema financeiro da Suíça. Aí eles mudam também e colocam a inteligência artificial dentro de cofrinhos, para ensinar as crianças a poupar. Esse cofrinho cabe as moedas tradicionais, cédulas e moedas, e também as moedas criptografadas. E aí nós temos o quê? Só que aí nós temos algo que mudou muito. O primeiro Banco Central Mundial,
a lançar uma criptomoeda e falar assim, esqueçam o conceito de dólar, de ouro, né, o conceito, vamos agora fazer tudo para um mundo onde a moeda é fluida. Então, meus amigos, nesses 25 minutinhos eu falei para vocês de uma nova economia, onde tudo aquilo que foi discutido em Bretton Woods, né, no final da Segunda Guerra Mundial, entre os economistas dos países aliados da Segunda Guerra, estão ficando para trás, são importantes, mas não se colocam mais nessa nova era. E nós estamos chamando isso, né, de outro nome, economia criativa, economia circular, e como esses simpáticos aviáceos, está todo mundo realmente, né, caindo de maduro nessa nova era. E aí, nós temos um mundo, né, onde estamos chamando da economia da inteligência artificial. Uma economia que muda tudo, que vai criar muita velocidade, que vai nos trazer muitos processos novos, né? E a gente vai ter que lidar agora com novos concorrentes num século asiático como nunca visto. Então, esse mundo da robotização, da automação, da inteligência artificial. E aí, qual é o impacto disso? Nós temos hoje, né, uma série de países que estão calculando o seu PIB, não só pelo acúmulo de capital, os conceitos antigos, mas também a sua base de intelecto, a transformação digital, a penetração na sociedade e o uso da inteligência artificial em entidades públicas e entidades privadas. Então, uma mudança como nunca visto. Quais são os problemas de tudo isso? Apenas 1% da população global está vendo o que está acontecendo nessa nova era. Isso são dados de vários bancos centrais, de vários bancos mundiais. Então, isso traz um ponto muito de reflexão nesse nosso novo mundo. E aí, para a gente passar a palavra para fazer esse debate, a gente começa a falar de uma nova sociedade, né, uma sociedade completamente diferente, que a gente está chamando de uma sociedade da imaginação, uma sociedade da superinteligência, da ética, do conhecimento científico, e Shinzo Abe disse assim, se é uma sociedade como essa, nós não podemos chamar isso de quinta revolução industrial. Lembra do começo dessa apresentação? E ele apelidou isso, deu o nome, num trabalho muito sério, de Sociedade 5.0, onde a inteligência artificial tem que ser usada para todos, onde temos que investir em educação de alto impacto e onde nós falamos assim, ou o mundo será de todos ou não será de absolutamente ninguém. E todos são todos seres humanos. Né? E aí, para vocês terem uma ideia, que o bailarino, que no penúltimo encontro do G20, que foi em Osaka, ele se apresentou para os líderes do mundo e ele estava ali dançando com parte da Orquestra Sinfônica de Berlim. Estava ali, quem estava tocando piano são esses fios vermelhos atrelados ao corpo dele. Ele não sabe quem é realmente, né, qual é o algoritmo que faz tocar o piano, mas ele já entendeu que ele vai ter que aprender sobre isso. E aí, nós sempre falamos sobre aprendizado profundo das máquinas, Deep Learning, só que agora, né, nos MBAs que eu dou para a área médica, nós falamos de aprendizado profundo para as pessoas. Porque para um cirurgião operar de forma intercontinental nessa nova era, com esse robô de operação intercontinental, usando 5G, você precisa de compreensão, imaginação, repertório cultural e o mais importante, você precisa realmente de o que é o combustível dessa nova era, que é a curiosidade. E aí, né, para nossa ironia do destino, a OCDE, ela disse assim, os países membros têm que estimular desde a primeira infância essas duas habilidades. Vejam só que apenas duas são habilidades de tecnologia, todas as outras são habilidades apenas humanas. E aí a gente está falando de um lugar onde, se você tiver 3 dessas habilidades bem, você está realmente muito à frente, né, da sua era. E aí muito falam do desemprego tecnológico, não é uma verdade, né? Os Estados Unidos estava entrando novamente em pleno emprego, aí veio essa conceito da Omicron, mas ela está entrando, né? Quanto mais inovação, mais robôs, mais automação, mais pleno emprego nós temos, que é o conceito de que são empregos que são mudanças apenas estruturais e não mudanças de desempregos que nos deixam realmente fadados a não entender, né, o que está acontecendo nesse novo mundo. E aí, a pergunta que nós deixamos é, precisamos de empresas preditivas. Aqui é o projeto da NASA, que está celebrando 100 anos dela, daqui a 30 anos, ela já mostrou como vai ser o projeto, ela está pensando 30 anos na frente. Vocês estão tendo tempo de pensar 30 anos na frente? Vocês estão tendo tempo de pensar no mundo onde nós precisamos de pessoas preditivas?
e que turbulência, eu gosto do conceito, mas turbulência é o novo normal, né? Turbulência é realmente um mundo que a gente vai viver de conceitos diferenciados, e aí muda a administração. Se com a inteligência artificial nós tínhamos o conceito de antes empresas engrenagens, agora são empresas ecossistemas. Empresas realmente que mexem, que tem que ter grupos colaborativos, pessoas do centro, propósito coletivo, e não a engrenagem de silos como era antigamente, né? E aí a gente começa a falar de novas habilidades. Aqui um paper que eu fiz para as habilidades da economia da inteligência artificial, né? Lá em Stanford, com vários pesquisadores. Flexibilidade cognitiva, pensamento em rede, transdisciplinaridade, visão da terceira revolução industrial, por exemplo, o metaverso, aprendizado rápido, enfim, coisas completamente novas dessa nova era que nós estamos vivendo, né? E aí, nesse novo mundo, né, nós estamos... Quando eu fui dar aula na Imperial College, o meu coordenador disse: a gente não pode deixar nossos alunos, né, serem seduzidos 100% pelo operacional. O operacional é muito sedutor. E aí tudo que está aqui à sua direita, né, são coisas que não cabem mais nessa nova economia da inteligência artificial. Para você ter uma ideia, quem criou o termo design thinking está usando agora matemática ao think. Não tem certo, não tem errado, tem, na verdade, o que é considerado esse novo momento de tomar as decisões baseados em dados, né? E aí, para a gente, né, começar a finalizar esse ponto, né, vamos aqui um case que realmente viu esse mundo acontecer. Primeiro, a Nestlé investiu em exames de DNA para fazer comida personalizada. Depois, ela investiu em speakers para que você peça receitas, para que você peça comida também, faça compras com comando de voz, né? E aí, os economistas que olham o mundo sem ser da economia da inteligência artificial não entenderam como produzir comida baseada em DNA, né? Como produzir comida baseada, como colocar um speaker dentro da casa das pessoas. Só que ela está evoluindo nessa nova economia. E aí, uma inovação traz outros desafios. Você faz a compra por comando de voz, quem te leva? Um carro de inteligência artificial que leva no melhor horário para você. E aí ele já está levando isso no mundo para você poder fazer a compra, né? Porque fazer compra é algo muito do passado. Você tira do carrinho, coloca no carrinho, depois esvazia o carrinho em casa e assim vai. E aí uma grande empresa que criou o Airbag, a Centenária, agora ela também percebeu que em 62 cidades, quem está realmente tem medo, as pessoas têm medo de atravessar a rua quando o carro é autônomo. E aí ela está criando olhinhos de inteligência artificial fofinho para te ajudar a atravessar a rua. Então, meus amigos, vocês conseguem entender que uma empresa que criou Airbag lá atrás agora está criando olhinhos fofinhos de inteligência artificial? Então, espero que vocês tenham sentido dinossauros apavorados, né? Os dinossauros, todo mundo está sentindo um pouquinho de dinossauro apavorado, que é tudo tão novo que não está dando tempo da gente se movimentar nessa nova era. E além disso, que vocês fiquem incomodados com a Gioconda, que agora a inovação é empírica, sai o B2C, sai o B2B, entre uma e uma, novos valores, tá? E uma nova competição. Quem é realmente o nosso competidor nessa nova era? E, para a gente finalizar, e eu voltar minha palavra para o meu amigo Jeante, eu concluo aqui com a primeira programadora do mundo, uma mulher, né, a senhora Ada Lovelace. Ela criou o seu programa de computação entre 1842 e 1843. Só que naquela época não existia o nome programa de computação. Então ela apelidou de poesia matemática, porque ela era formada em letras, ciências humanas e também formada em matemática, ciências exatas, que é o que a gente considera a formação ideal para o século XXI. E além disso, ela tinha resiliência, ficar 2 anos trabalhando em algo que nem tinha nome. Então, Jean, espero que todos nós estejamos como ela quando acabou seu primeiro programa de computação da humanidade. Ela disse: estou em encantador estado de confusão. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho e